Bem-vindos ao canal Médico. Hoje a gente está aqui com uma referência em endocrinologia, amigo meu, Dr. Ricardo Oliveira, que é mestre pela UFRJ e ex-professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos falar de um tema importantíssimo que a gente tem visto cada vez mais, eu como andrologista, Dr. Ricardo como endócrino, provavelmente tem visto até mais do que eu, que é a questão dos pacientes com obesidade, daqueles homens obesos que procuram por queda da libido, que foi um tema que nós já falamos a respeito, e nós observamos que ele tem uma queda da testosterona. Está cada vez mais comum homens com menos de 40 anos com testosterona baixa e obesidade. Ricardo, bem-vindo, e eu gostaria de já começar com uma pergunta. Qual que é a relação da obesidade com a testosterona? Obrigado, Elcio. Elcio é amigo pessoal, referência também na área de urologia, andrologia, mestre e doutor pela UERJ. Obrigado aí pelo convite. E pelo tema também, é um tema que eu gosto bastante de estudar e é um tema muito prevalente. Não tem um dia do meu consultório ou do seu consultório de urologia que não vai atender um paciente com obesidade e ou com baixos níveis de testosterona. E esse paciente, muitas vezes, ele anda junto, né? É um paciente que vem com quadro de obesidade e também vem com queixas e sinais laboratoriais de testosterona baixa. E eu queria começar falando, um trabalho publicado há cerca de 10 anos que mostra que os níveis de testosterona eles vêm caindo nas últimas 3 décadas. E não é de se surpreender que os níveis de obesidade vêm aumentando. Isso já mostra de modo populacional o que a gente pode ver no individual, que existe sim uma associação entre peso, ou melhor, entre adiposidade e nível de testosterona. Como é que funciona essa associação? Existe uma relação inversa. Quanto maior o peso, o IMC, ou maior o nível de gordura corporal, que você pode inferir, por exemplo, pela medida da circunferência, quanto maior essas taxas, menores os níveis de testosterona, mostrando que sim, é muito importante a gente abordar as duas questões em conjunto, porque elas estão ligadas. Elcio perguntou também de relação causal. Hoje a gente entende, em primeiro lugar, obesidade como um problema de saúde. É uma doença tipificada na CID-10. CID-11 é uma doença, é uma enfermidade crônica e deve ser tratada como tal. Então esse é um ponto importante porque se a gente fica naquele raciocínio atrasado, ultrapassado e antigo, que obesidade é por falta de vergonha na cara, é por preguiça, é porque o paciente, a gente não vai avançar. Então é um problema de saúde, é uma doença, um problema de saúde pública. Então a gente tem 60% dos adultos, por exemplo, no Brasil, tem excesso de peso, seja sobrepeso ou obesidade, e, por conseguinte, as complicações que o excesso de peso vai trazer. A gente vai falar hoje aqui de baixos níveis de testosterona. E agora foi bom você ter falado isso, que eu vou dar uma apertada agora no Ricardo, que eu sei que ele consegue responder, eu vou dar uma cutucada. Por que a obesidade causa baixa da testosterona? Obrigado, Elcio. Durante muito tempo se pensou que o principal motivo era o seguinte: o obeso tem mais células de gordura, por óbvio, e essas células contêm enzimas chamadas aromatases. Com isso vai haver uma maior conversão de testosterona em estrogênio. Então, durante muito tempo, a gente acreditou nessa hipótese e, eventualmente, até falamos isso para o próprio paciente. Entretanto, a gente sabe atualmente, com os estudos mais recentes, que o principal mecanismo através do qual a obesidade vai levar à baixa da testo ou ao hipogonadismo funcional é pela inflamação sistêmica. Então, eu falei primeiro que a obesidade é uma doença e agora eu complemento. É uma doença inflamatória crônica. E as células de gordura, que vamos chamar de adipócitos, hoje são reconhecidos, na verdade, como um verdadeiro órgão endócrino. Por quê? Libera uma série de substâncias que vão atuar como hormônios, as chamadas adipocinas ou adipoquinas. E essas substâncias, produzidas pelo tecido adiposo branco, em sua maioria, têm um caráter pró-inflamatório. Então, por exemplo, interleucinas conhecidas como IL-1, IL-6, fator de necrose tumoral e várias outras, resistina, são citocinas inflamatórias que vão levar também a um quadro de resistência à insulina, e a resistência à insulina
dentre várias outras consequências, pode levar a uma diminuição da produção do GNRH. O GNRH é uma substância liberada pelo hipotálamo que tem como função estimular a hipófise a produzir o FSH, que vai estimular a produção de espermatozoide, e também a produzir o LH, que vai estimular o testículo a produzir a testosterona. Então, de modo resumidamente falando, a obesidade, através de uma inflamação sistêmica, vai levar a uma menor produção central de testosterona. E aí é um outro ponto. Isso é uma situação tão comum que há cerca de 10 anos recebeu uma nomenclatura por um autor italiano, que é a nomenclatura MOSH, Male Obesity Secondary Hypogonadism, ou seja, a obesidade levando ao hipogonadismo masculino. Isso é uma entidade extremamente comum, lembrando que 40% dos homens com obesidade podem apresentar baixos níveis de testosterona, então você imagina quanta gente não tem dentro desse diagnóstico, digamos. E, pessoal, apenas a título de curiosidade, o Dr. Ricardo falou que aumenta o estradiol, né? A obesidade ela está relacionada ao aumento do estradiol. O nosso organismo não é um organismo bobo. Por que ele aumenta esse estradiol? O estradiol ele vai atuar nos ossos, levando a um acúmulo de cálcio nos ossos, para que os teus ossos aguentem o seu peso. Não adianta a gente ter ossos fracos com peso grande. Então, isso é um mecanismo de defesa também que o organismo tem, através da elevação do estradiol, um efeito osteoblástico no... Interessante, essa eu não sabia, viu? Gostei, estou sempre aprendendo contigo. Exatamente. E outro ponto importante também, que eu acho que vale a pena a gente chamar aqui, que não é só a obesidade que vai causar isso. Então, doenças primas da obesidade, como diabetes tipo 2, pré-diabetes e a síndrome metabólica, por assim dizer, também, através do mesmo mecanismo, vão levar ao mesmo processo. Foi bom até você ter falado isso, que eu ia fazer outra pergunta relacionada a isso. Vão achar que a gente combinou, tá vendo? Eu ia fazer outra pergunta que eu vou cutucar ainda mais ele. E a insulina? A gente tem visto cada vez mais os pacientes obesos com resistência à insulina. Qual que é a relação da insulina com a testosterona? Ótimo. Então, como eu falei, a obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, o que eles têm em comum? Tem em comum a síndrome da resistência à insulina. Isso é causado, sobretudo, pelo acúmulo de gordura central, gordura visceral. Por isso que a fita métrica, apesar de um instrumento bastante simples e barato, nos dá muitas informações, porque através da medição da cintura ou circunferência abdominal, eu já tenho uma inferência muito boa de como está o nível de gordura visceral desse indivíduo. A gente vai considerar risco aumentado, cardiometabólico, uma circunferência abdominal acima de 94, e risco muito aumentado, isso em brasileiros, e risco muito aumentado acima de 102. Em brasileiros, porque tem uma questão de etnia envolvida. Por exemplo, em asiáticos, esse ponto de corte vai ser mais baixo, tanto para o IMC quanto para a cintura. Então é importante esse destaque, que não é só a obesidade, mas situações outras que levam à resistência à insulina, como eu mencionei, diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica como um grupo de sindrômico, digamos assim, vai levar à resistência à insulina. E a resistência à insulina também, de modo central, vai diminuir a produção do GNRH e toda aquela cascata em sequência que iria culminar com a produção de testosterona. Então, e aí eu tenho uma ideia bastante interessante que eu já discuti com dois colegas queridos de São Paulo, o Dr. Cristiano Barcelos e a doutora Andressa Soares. A Andressa Soares, inclusive, tem uma tese de doutorado na USP só com homens com obesidade e baixos níveis de testosterona. A gente havia discutido, então, talvez o termo mais adequado não seria MOSH, e sim seria um hipogonadismo metabólico. E já existem autores, eu sou um desses que defendo essa nomenclatura, porque quando a gente coloca esse termo metabólico, a gente engloba um número maior de pessoas, e lembrando que esses pacientes vão estar muitas vezes no consultório do endocrinologista. E algumas daquelas queixas podem passar desapercebidas ou podem não ser perguntadas e estão ali dentro da seara do endocrinologista. Então, é muito importante a gente entender, estudar e também pesquisar isso ao longo da consulta. Não é só pesar, medir cintura, pesquisar sobre a questão do domínio sexual. A gente precisa, numa consulta, perguntar não só como é que está o sono, se está urinando bem, se está evacuando bem, mas como é que está a questão sexual, porque isso é um domínio que tem relação com várias esferas,
com órgãos e sistemas. E, ó, então vocês viram, pessoal, que interessante. Na verdade, o nosso organismo ele trabalha como um equilíbrio. Vários hormônios têm associação. E é bacana também, ó, o que o Ricardo falou a insulina atua, né, no sistema nervoso central, diminuindo a produção da testosterona. E concomitantemente, a testosterona baixa, ela vai atuar nos receptores de insulina, diminuindo a sensibilidade desses receptores. O que seriam os receptores? É como se fosse a fechadura e a insulina-chave. Então, assim, essa fechadura, ela não está apta para a insulina entrar. Consequentemente, a insulina vai ter que aumentar para tentar fazer mais essa ação dela. Então, o que a gente observa é que a baixa da insulina leva uma baixa de produção de testosterona, que leva uma baixa insulina. A gente entra dentro aí de um círculo vicioso. Então, o tratamento especializado por um profissional capacitado é importantíssimo. Não adianta só eu dar testosterona. Eu tenho que corrigir a resistência à insulina. Eu tenho que falar para o paciente emagrecer. Eu tenho que tratar essas doenças. Então, o endócrino é importantíssimo nisso aí. Que a gente conversava fora do ar, né? Se tem uma paciente, uma criança com uma amidalite purulenta, com uma febre alta, você vai dar Novalgina, vai baixar a febre. Mas se você não der antibiótico, não vai tratar a infecção. Então, é mais ou menos por aí também. Então, outras palavras que o Elcio mencionou também. Então, o indivíduo com obesidade, ele vai levar à queda dos níveis de testosterona. Um dos sintomas é falta de energia, o indivíduo faz menos exercício. Ele faz menos exercício, ele ganha massa gorda, diminui massa magra. Aumenta o peso. Diminui. Então é um círculo vicioso realmente. E se a gente não atuar na base, e a base não tem solução milagrosa, passa por mudança de dieta. O indivíduo precisa melhorar a dieta, o indivíduo com obesidade, a gente está mencionando. Prática regular de atividade física. A gente sabe muito bem que exercício físico, isoladamente para perda de peso, ele é pequeno. Mas ele é importante não só para perda de peso, para várias outras questões, melhora circulatória, melhora a resistência à insulina, melhora do nível de energia, melhora de sintomas depressivos, então a gente não pode abrir mão do exercício. E em terceiro plano também o uso de medicamentos anti-obesidade. A gente falou aqui, se a obesidade é uma doença crônica, faz todo sentido que nós utilizemos medicamentos de modo contínuo também. Da mesma forma que o fazemos com a hipertensão, com o aumento de colesterol e qualquer outra doença crônica. Então, os medicamentos anti-obesidade, eles não só podem, como devem fazer parte do arsenal terapêutico de pessoas com obesidade. Eu brinco com os pacientes às vezes, olha, mas o paciente com obesidade ele também tem direito de se tratar. Não é só o paciente com diabetes ou com hipertensão, eles também têm direito. E o paciente com obesidade também, né? Eventualmente, um caso você pode não usar, o paciente tem a questão do custo também. Hoje a maior parte dos medicamentos para obesidade acaba sendo de custo elevado, e isso ainda é um entrave, mas certamente nós não podemos dispensar de uma ferramenta terapêutica que é o medicamento, então é importante. E o quarto pilar é a cirurgia bariátrica. Naqueles pacientes com níveis mais severos de obesidade grau 3, ou seja, o IMC acima de 40, obesidade grau 2 com comorbidades, por exemplo, IMC acima de 35, e o camarada tem diabetes, tem pré-diabetes, tem esteatose hepática, tem apneia do sono, esse indivíduo muitas vezes vai ser elegível à cirurgia bariátrica. Eu não sei a experiência do Elcio, mas a gente vê que muitas vezes transforma. Eu tenho uma experiência muito positiva com a cirurgia bariátrica. Você acaba transformando a vida do indivíduo de uma forma que uma das coisas que eu mais ouço é, poxa, se eu soubesse que era assim, tinha feito antes. Mas então, é muito importante fazer e ter um acompanhamento também com o profissional, porque a perda de peso rapidamente pode levar a um déficit de vitamina e substâncias no organismo que podem trazer consequências também. Então é importantíssimo, isso é bom a gente salientar. Sim, que é tudo um conjunto de coisas, não é só operar não. Tem que operar e tem que acompanhar com os profissionais capacitados para isso. A gente fala, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? A gente tem várias equipes muito capacitadas aqui, em outras cidades do Brasil também. Então fica também essa mensagem, aquele indivíduo que tem um nível mais alto de obesidade, grau 3, existe essa ferramenta que é o tratamento cirúrgico, não é? Logicamente é um tratamento que é reservado às formas mais graves de doença, né? A gente não está falando de obesidade grau 1 ou muito menos alguém com sobrepeso, mas é importante que se saiba também que
tem essa possibilidade, naturalmente com uma equipe habilitada, que envolve não só o médico, o cirurgião, mas o psicólogo, o nutricionista, o treinador físico, isso também é muito importante. Eu queria também deixar aqui um relato, Elcio, dessa questão do tratamento da obesidade melhorando os níveis de testosterona. A gente vê muito bem que quanto maior o peso baixa, a gente consegue recuperar e normalizar o nível de testosterona em boa parte dos pacientes. No paciente cirúrgico, o que faz a bariátrica, isso é muito fácil de ver. Que o paciente perde 30, 40, 50 quilos, você vê a testo subindo. Então, nesses pacientes com obesidade e baixos níveis de testosterona, a prioridade, como você já bem disse há pouco, é o tratamento da obesidade. E muitas das vezes, na maioria, a gente não vai nem usar a terapia de reposição de testosterona. Ela pode sim ser feita no momento inicial, sobretudo pela via transdérmica, se o paciente for muito sintomático, uma vez que a perda de peso ela vai demorar semanas, meses, mas não é a base do tratamento. A base do tratamento vai ser a perda de peso. E a gente tem alguns estudos, por exemplo, que eu tive a oportunidade de apresentar com a liraglutida, onde a perda de peso induzida pela liraglutida foi capaz de aumentar mais a testosterona do que o próprio testosterona transdérmica. Eram pacientes todos com obesidade e baixos níveis de testosterona. Tivemos esse ano no Congresso Europeu de Endocrinologia um estudo com a semaglutida. A gente não tem aqui nenhum conflito de interesse, vou falar o nome comercial, o Ozempic, onde a melhora dos parâmetros espermáticos naturalmente foi melhor, porque a gente sabe que a testosterona até piora os parâmetros espermáticos, e o nível de aumento de testosterona foi comparável entre o grupo que recebeu a testo e o grupo que recebeu o Ozempic. E a gente vai ter outros estudos agora com a tirzepatida e essas novas moléculas que vão sendo lançadas para o tratamento da obesidade. Eu acho que, assim, como um take-home message, né, uma mensagem para casa, eu acho importante, vocês que estão assistindo, né, canal médico, médicos, não médicos, pacientes, curiosos, eu acho que é importante a gente salientar que a obesidade é uma doença e que essa doença está relacionada a várias outras doenças no organismo e que ela tem que ser tratada por profissionais capacitados para isso. Queria agradecer aí o Dr. Ricardo, mestre pelo FRJ, ex-professor da UERJ, a presença, essa ilustre, né, conversa que nós tivemos, e gostaria de deixar aberto se ele quiser comentar alguma coisa aí para a gente finalizar. Aí. Queria agradecer o convite, é uma dobradinha que a gente tem feito, inclusive aqui no canal médico. Hoje a informação ela é muito fácil de ser acessada, mas a gente também tem um problema, informações de má qualidade. Então, eu acho muito importante iniciativas como o canal médico para que o público leigo, público não médico, não da área de saúde, ele possa ter informações de qualidade com pessoas sérias que se dedicam a estudar a medicina baseada em ciência. Então, a gente tem muita informação na internet, mas é importante canais como esse que tragam pessoas que realmente estudam, que gostam de praticar a medicina com excelência, sobretudo baseada no aspecto científico. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa aí alcançar as tantas pessoas e ajudar essas pessoas.